Olá, nessa aula vamos aprender uma das maneiras de fazer controle de fluxo nos nossos programas. O controle de fluxo basicamente dita a ordem em que as instruções do programa vão ser executadas. Por exemplo, se algo acontecer, pode ser que o programa execute uma determinada instrução ou outra. Ou então, dependendo das condições, pode ser que a gente queira que o programa execute várias instruções repetidamente. Lembra do algoritmo de escovar os dentes? Então, se o tubo estiver vazio, é um controle de fluxo. Eu vou ter que pegar um outro tubo na despensa. Se não, eu pego o tubo no armário. Enquanto eu não terminar de escovar todos os dentes, eu repito a operação de fazer um movimento circular nos dentes. Então vamos ao nosso notebook para fazer um exemplo de controle de fluxo. Eu vou pedir um valor para o usuário, que vou converter para float, igual fizemos na última aula, digite um número. E depois eu vou fazer uma verificação com esse número. Essa verificação a gente faz através do comando do statement if. E daí, depois do if, eu tenho que passar uma expressão. E essa expressão vai fazer uma verificação. Então, por exemplo, se esse valor for acima de 9.000, eu vou mostrar na tela, acima de 9.000, over 9,000. Se não, aí eu vou mostrar que o valor é muito baixo. Então, depois do if, eu coloco a expressão booleana, valor maior que 9.000. Então, daí eu coloco os dois pontos. A partir de agora, quando eu der um enter depois desses dois pontos, repare que o cursor já vem para a direita. Tudo que tiver aqui à direita desse if, quer dizer que ele vai ser executado se essa expressão for verdadeira. Então, se o valor for maior que 9.000, eu vou imprimir over 9,000. Se não, daí eu volto para cá, para a esquerda, else, e daí eu imprimo valor muito baixo. Pronto, vamos rodar o programa. Se eu colocar 1.000, valor muito baixo. Se eu tentar rodar de novo com 9.100, over 9,000. Se eu colocar de novo 9.000, ele vai falar muito baixo, porque aqui eu só estou verificando se é maior que 9.000. Então o que a gente acabou de fazer? A gente passou aqui para o if uma expressão que a gente chama de expressão booleana. Deixa eu colocar aqui, expressão booleana. Uma expressão booleana basicamente é uma expressão em Python que vai nos devolver um valor verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui, eu estou verificando se o valor é maior que 9.000. Então, se essa expressão for verdadeira, eu vou executar esse comando aqui, que está mais à direita do meu if. Se não, else, então eu vou executar esse outro comando aqui, que está mais à direita do meu else. Dentro desse if, desse else, eu posso colocar quantas instruções eu quiser. Por exemplo, eu poderia colocar aqui, muito bom. E nesse else eu poderia colocar aqui, tente novamente. Então, quando eu executar aqui o nosso programa, se eu colocar lá 9.100, over 9,000, muito bom. Ele executou porque esse valor aqui foi maior que 9.000, então ele caiu nesse if e não no bloco do else. Se eu executar de novo e colocar um valor baixo, 100, por exemplo, ele vai mostrar esses dois textos, porque ele vai executar esses dois prints que estão mais à direita do else. Se depois disso eu quisesse que o meu programa executasse uma outra operação, por exemplo, perguntar um outro valor para o usuário, bastaria continuar aqui do lado esquerdo, sem ter esse espaço para a direita que a gente chama de indentação. Então, essa linha do else não está indentada e essa linha do print está indentada. Então, vamos colocar aqui um valor, por exemplo, o valor 2 é input, digite seu nome. Então, nesse caso, o usuário vai digitar um valor, eu vou fazer uma verificação, mostrar esses dois prints, ou então, dependendo da verificação, vou mostrar esses outros dois prints, e depois que essas verificações terminarem, eu vou seguir o fluxo do programa normalmente. Ou seja, agora você sabe como fazer o programa tomar decisões. Além do operador maior, a gente pode usar vários outros operadores. Por exemplo, menor que, maior que, menor ou igual que, maior ou igual. Com dois símbolos de igual, a gente verifica a igualdade. Repara que quando a gente está criando uma variável, a gente utiliza somente um símbolo de igual. Quando a gente quer verificar a igualdade, a gente utiliza dois símbolos. Exclamação igual para verificar se o valor à esquerda é diferente do valor à direita. E daí eu posso também agrupar diferentes expressões com OR, AND e NOT. Vou mostrar um exemplo agora para você. Digamos então que eu quero imprimir over 9,000 apenas se o usuário digitar dois valores acima de 9.000. Então eu vou modificar esse programa para que valor 1 seja digite um número, valor 2 vai ser digite outro número, e daí eu vou precisar mudar essa minha expressão booleana aqui. Eu vou apagar esse valor 2 aqui de baixo, ele não é mais útil. Então eu vou verificar se o valor 1 é maior que 9.000 e AND valor 2 também é maior que 9.000. Daí sim eu mostro over 9,000. Muito bom.
Então repara que agora dentro desse if eu tenho duas expressões booleanas. Essa primeira, que vai retornar verdadeiro ou falso caso o valor 1 seja maior que 9.000, e essa segunda, que vai me devolver verdadeiro ou falso caso o valor 2 seja maior que 9.000. E eu estou pegando então o resultado dessas expressões e colocando um AND para juntar as duas. Então a partir de agora, essas duas instruções dentro do if só serão executadas caso as duas expressões booleanas sejam verdadeiras. Vamos executar então? Vou colocar aqui 100 e 200. Ele falou valor muito baixo. Tente novamente. Vamos tentar novamente. 9.100 e 200. Valor muito baixo, porque esse segundo valor ainda está abaixo de 9.000. Quando eu colocar de novo 9.100 e 9.001, over 9,000, muito bom. Então agora vamos a um exercício. Você vai modificar aquele programa que calcula a média de dois números para que ele se recuse a utilizar números negativos. Ou seja, se um dos valores que o usuário digitar for negativo, o programa vai se recusar a calcular a média. Senão ele calcula a média normalmente. Então pause agora o vídeo e daí a gente já volta com a resolução. Eu vou então aproveitar o esqueleto desse programa anterior para fazer o exercício. A verificação que eu tenho que fazer é se um dos valores está abaixo de zero, ou seja, se o valor 1 é menor que zero ou se o valor 2 é menor que zero. E aí sim eu me recuso a fazer a média. Então eu vou escrever valor 1, if valor 1 menor que zero, or valor 2 menor que zero. Então eu vou mostrar na tela, me recuso. Vou tirar esse outro print aqui. Se não, ou seja, se os dois valores são maiores ou iguais a zero, aí sim eu vou calcular a média. Eu vou apagar esse comentário, vou colocar aqui média é valor 1 mais valor 2 dividido por 2, e aí então eu vou colocar a média é mais str média. Vou apagar esse outro print aqui, vamos executar? Então eu vou colocar 10 e menos 2, me recuso. Vamos de novo. Menos 2 e 5, me recuso também. Se eu colocar de novo 10 e 2, a média é 6.0. Então esse foi o final da quinta aula e a gente aprendeu a fazer controle de fluxo fazendo simples verificações com if e else. Existem diversas outras formas mais complexas de fazer controle de fluxo e a gente vai aprendendo-as ao longo do curso.